A sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8. Isaías, capítulo 55, versículo 8. Vamos ouvir o que Deus tem a falar conosco neste lugar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. O tema da mensagem: não seja escravo do óbvio. O que é óbvio, irmão? O que é uma coisa óbvia? O óbvio é o que está dentro da normalidade ou daquilo que não é normal. O que é uma coisa óbvia? O que você entende por óbvio? Óbvio significa normal, o que é natural. O que se espera que aconteça, do jeito que nós acreditamos que as coisas têm que acontecer. Mas o que está escrito aqui no nosso tema é totalmente diferente, olha lá. Não seja escravo do óbvio, não seja escravo do natural, do que é normal, do que comumente ocorre, do que você imagina que vai acontecer. Não seja escravo disso. E o nosso objetivo hoje aqui é compreender que nós, os servos do Senhor, apesar de compartilharmos o mesmo mundo onde estão os ímpios, não somos escravos do que é natural. Quem vive com Jesus, irmãos, necessita crer no sobrenatural, se quiser alcançar coisas excelentes na vida. Quantos aqui querem alcançar coisas excelentes na vida? Amém, irmãos? Todos nós queremos alcançar coisas excelentes. O que é natural ocorrer, uma pessoa que entra para uma carreira militar, não é dizer, eu quero entrar na carreira militar para o resto da minha vida ser um recruta. Ninguém quer ser um recruta. O que é um recruta? É um soldado aprendiz, está aprendendo a ser um soldado. Ninguém entra na carreira militar para ser um recruta. E depois que ele vai a soldado, raramente você encontra uma pessoa que não gostaria de ser cabo, ou depois um sargento, um tenente, um capitão, um major, um tenente-coronel, um coronel, um general de 2 estrelas, de 3 estrelas, de 4, 5 estrelas. A pessoa faz uma carreira militar, ela fica sonhando, né, em galgar algumas coisas. Quem trabalha com venda, ele não quer, sei lá, ele vende pão. Ele não quer que cada cliente que entra na padaria compre só um pãozinho. Quer vender 5 para um, 10 para outros, que compre um litro de leite junto, quer levar um queijo, um pão de queijo, uma broa de milho. Não é verdade? As pessoas, quando têm algum negócio, elas não querem ficar paralisadas naquilo. Elas querem extrapolar, elas querem ir diante, elas querem crescer. Irmãos, e nós temos que ser assim. Só que na vida espiritual, irmãos, as coisas não devem ser encaradas como, não, eu vou vencer se eu tratar tudo natural. Eu vou vencer se eu tratar tudo como sendo normal. Não, irmãos. Em nome de Jesus, não viva dessa forma. Não creia nisso. Quando oramos pedindo a Deus que interfira em uma situação, temos a tendência de imaginar que Ele agirá dentro de um padrão de normalidade. Mas isso não pode ocorrer, normalidade humana. Porque os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E nem os seus caminhos o nosso caminho. A gente tem problemas de toda ordem na nossa vida, porque vivemos num mundo onde o materialismo e a incredulidade ela imperam. Acabamos contagiados pela nossa percepção meramente humana de como as coisas devem acontecer em nossa vida. Imaginamos que as coisas só se resolvem quando são submetidas a um único padrão de solução. Mas isso não é verdade. Por isso, não seja um escravo do óbvio. Estou com dor de dente. Qual é a solução para a dor de dente? Vou ao dentista. Vou tomar um medicamento. Irmãos, nós não temos que, depois que aceitamos a Jesus, a primeira coisa que tem que vir à nossa mente, estou com dor de dente, Senhor, misericórdia, está furtando a minha paz. Dizem que a dor de dente é a pior que existe, né? Uma das piores. Depois é o AVC, né? Que é o derrame cerebral. Senhor,
Está insuportável, eu não consigo falar, não consigo ler Bíblia. Eu estou aqui orando só pela misericórdia. Em nome de Jesus, que essa dor saia agora. Essa é a primeira providência. Se a dor continuar, Senhor, se a minha fé não está alcançando, então use o dentista para me ajudar. Eu vou ligar o dentista e vou procurar socorro. Abençoe o dentista para que ele possa executar um bom trabalho em minha boca. Estão entendendo, irmãos? Quando você tiver um problema, a primeira coisa que você tem que fazer é partir para aquilo que não é óbvio. O que é óbvio é procurar um dentista. Não procure o dentista, procure ao Senhor. Faça uma oração. Ore, Senhor, me socorre. Tua fé não alcançou naquele momento, Deus quer trabalhar de outra forma. Senhor, usa a mão do médico, me ajude, alguém me encontre aqui, eu estou infartando. Me ajuda, Senhor, me socorre. Ou que alguém me encontre aqui, que alguma coisa venha acontecer, Senhor. Deus vai enviar um anjo. Mas não busque o que é óbvio em primeiro lugar em tua vida. Procure o que não é óbvio. Procure o que não é natural. Não espere o óbvio. Deixa Deus ser a solução que você tem buscado. Salmos 107, verso 19. Então chamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. O que estava causando a angústia aqui para aquelas pessoas? Não sei exatamente o que é que estava angustiando cada uma dessas pessoas. Nesse momento eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Eles fizeram o que é certo. Eles não foram advogados, não foram ao médico, não foram procurar o capitão do exército, não. Eles foram buscar o Senhor, fizeram o que é certo. Deus, na minha concepção humana, só irá resolver uma questão se me enviar o melhor médico, o melhor advogado, o melhor engenheiro, né, Dina? O melhor oftalmo. Quando, na verdade, tudo o que nós precisamos mesmo é reconhecer em Jesus que seus pensamentos e caminhos, ainda que divirjam dos nossos pensamentos, das nossas percepções humanas, são o que realmente irão nos trazer a resposta para os nossos questionamentos, a cura do nosso coração e a solução do nosso problema. Eu me recordo, irmãos, da história de um homem que estava em uma cela, preso. E ele estava tentando se matar. Falou, vou viver para quê? Minha vida aqui não tem mais jeito. Isso aqui é o fim, eu quero morrer. Vou me matar. Ele não conhecia Jesus. Ele pensou, vou morrer. E eu preciso de uma ponteira. E ele achou algo pontiagudo. E ele teve uma ideia. Eu coloco no meu olho, aqui é bem molinho. Encravo aqui, bato bem forte. Ele vai subir para o meu olho, pega o meu cérebro, eu cutuco o meu cérebro pelo olho, estou morto. Ele teve uma ideia, irmãos. Tem gente passando mal aqui, viu? Tem 12, Michele. Adivinha quem é, Michele? Quem é que você acha que é? 2 pessoas aqui. Acertou. Acertou, não precisa falar, já acertou. Tem 2 aqui que são misericórdia, viu? Ele falou, né? Muito fácil. Eu chego rapidinho ao meu cérebro. Para mim, é o fim. E ele estava ali na cadeia, irmãos, e para ele tinha acabado. Resolvido. Aí ele pegou o objeto pontiagudo. É agora. Né? Apontando no olho, é agora que eu vou resolver essa situação. De repente, entrou um evangelista dentro da cela. Olha só, irmãos, como é que Deus faz. Entrou um evangelista dentro da cela. E esse evangelista, ele tinha um bilhete. E ele jogou o bilhete ali perto onde estava aquele homem. E o evangelista saiu. Entrou na cela. Sabe o que é evangelista, né? Pastores que são usados para pregar o evangelho na rua, para as pessoas. Não são bem pastores, é um ministério, né? Dentro do campo pastoral, mas só que tem a função maior de ganhar almas, de montar trabalhos, né? Então ele entrou na cela, irmãos, largou um bilhete, e o homem estava se matando, e saiu da cela, o evangelista. E o homem pegou aquele bilhete e abriu. Sabe o que estava escrito no bilhete? Jesus Cristo liberta o homem.
Olha só, irmãos, Jesus Cristo liberta o homem. Naquele momento ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Você pode estar pensando aí, pastor, quem era o evangelista? Billy Graham, Moody, Charles Spurgeon, Jonathan Edwards? Não, irmãos. Sabe quem era o evangelista? Era um rato de esgoto. Entrou um rato na cela com um bilhete na boca, e ele soltou o bilhete perto do homem que estava se matando. O homem abriu o bilhete, estava escrito: Jesus Cristo liberta o homem. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Não espere pelo óbvio. Deus pode fazer coisas na tua vida que você nem imagina. Vocês nem imaginam o que Deus é capaz de fazer pela vida daqueles que Ele tem um grande interesse em salvar, e que Ele conhece o coração, e de que irá aceitá-lo ao ouvir a palavra. Portanto, na próxima vez que você for orar, diga apenas o que você precisa. Fala para Jesus o que você precisa. Não diga para Ele como é que Ele tem que dar a resposta a você. Não diga a Jesus como Ele deve agir. Nunca espere o óbvio. Quando orar pedindo providências, peça a sua vontade, e permita que Ele te surpreenda com as suas maravilhas. Nosso Deus é o Deus das reviravoltas. Aquele que transformou água em vinho pode transformar esse momento ruim que você está vivendo em algo extraordinariamente bom. Chega de acreditar que você tem a solução mágica imediata para os seus problemas. Jesus é o Senhor. Jesus é a solução. Deixa Deus trabalhar, igreja. Deixa Deus operar. Não espere o óbvio quando estiver enfrentando o perigo, pois Jesus vai dar o livramento de uma maneira inusitada. Coloca aí, irmã, Jó, capítulo 37, versículo 14. A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos para e considera as maravilhas de Deus. Estão entendendo, irmão? Se para aqui, para. Inclina os teus ouvidos, aquieta-te, fica parado e considera as maravilhas de Deus. O texto diz, irmãos, para e considera as maravilhas de Deus. Isso mesmo que vocês entenderam. Para, dá um tempo. Para, reflita. Não espere o óbvio. Espere Deus operar maravilhas em teu favor. Espere Deus fazer maravilhas. Em outras palavras, não seja ansioso no dia da angústia. Pare um pouco para refletir nas maravilhas que Deus pode operar. Olha só, aquele homem ia se matar. De repente entrou um rato, soltou um bilhete, e o homem aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Que coisa extraordinária. O que esse Deus é capaz de fazer na minha vida? Se eu tão somente parar de me agitar, parar de ser uma pessoa ansiosa, depressiva, angustiada, desesperada, se eu começar a acreditar um pouco mais, algo extraordinário vai acontecer na minha vida. Para, é a ordem de Deus. Para e considera as maravilhas de Deus. Está vendo aí, irmãos? Para e considera as maravilhas de Deus. Em outras palavras, não seja ansioso. Não adianta, em meio aos problemas, ficar se debatendo. Tem hora que o melhor a se fazer, irmãos, é parar e considerar as maravilhas de Jesus. Jesus tem sempre uma saída para os seus servos. Ainda que tudo indique que o melhor que se tem a fazer é correr, aquieta-te, não corra, pare e permita que Jesus trabalhe em teu favor. Ah, pastor, mas aqui nesta igreja, sim, é nesta igreja. É nesta igreja que Deus vai surpreender a tua alma. É aqui que Deus te dará o livramento. Irmãos, o lacópede de cauda branca, o lagópede de cauda branca é uma ave natural da América do Norte. No inverno, esta ave fica com as penas brancas, que a disfarçam na nívea paisagem de gelo. E ela frequentemente costuma mochar-se, na neve, para se livrar dos cortantes e frios ventos, e também da montanha e dos inimigos. Eu assisti uma reportagem, irmãos, que me chamou muita atenção e eu queria compartilhar com vocês, que fala sobre essa ave, tá bom? E como ela se defende dos predadores.
o lagópode de cauda branca. O lagópode, ele habita perto de coelhos. Coelhos brancos. E quando ela é atacada por um predador, um animal, um outro predador qualquer, uma ave, um outro predador qualquer, ela se aquieta, ela para. Aquela ave, ela fica parada, quietinha. Ela fica imóvel no meio da neve. E o predador não enxerga ela. Os coelhos também são brancos. Só que os coelhos são ansiosos, são assustados. Qualquer coisinha assusta um coelho. Aí o que acontece? Quando todos observam o predador, o lagópode, aquela ave, ela fica quietinha, ela se aquieta. E ela confia no seu manto branco. Os coelhos, apesar de branco, não confiam. Ficam angustiados, desesperados, começam a pular. E nessas de saltar, eles são capturados pelos predadores. Estão entendendo, irmãos? O lagópode não aprendeu a se livrar da morte, desesperando-se, como é óbvio, mas aquietando-se e confiando nas alvas penas que ele tem. Enquanto os coelhos, em sua inquietação, são caçados, os lagópodes aquietam e vivem. Vamos para o Salmo 91, verso 4. Olha só onde está a tua vitória. Você que está com um problema, você que teve pensamentos ruins essa semana, você não conseguia dormir, você levantou da cama, deitou, foi para a sala, voltou, ficou inquieto, entrou em desespero, pula para cá e pula para lá, e o problema não se resolve. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor, Salmos 91, verso 4. Ele te cobrirá com as suas penas. Que cores que são, irmãos, as penas do Senhor? Brancas, como o lagópode. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e o teu broquel. Amém, queridos? As suas asas, debaixo das asas do Senhor, você terá um escudo, uma proteção. Irmãos, quando o mal sobrevoar a tua vida, o teu trabalho, a tua família, não se desesperem. Não, queridos, desafie o óbvio, desafie o que é normal, pois tua vida está coberta com o manto das penas brancas do Senhor dos Exércitos. Confie em sua proteção, e o inimigo não te alcançará. Não adianta você dizer que é crente, você ter penas brancas, está protegido pelas penas brancas do Senhor, se você fica saltando, angustiado, desesperado, demonstrando que você não confia em Deus, que você não está esperando o livramento do Senhor, porque aí as coisas ruins vão acontecer, como acontece com os coelhos. Não haja como os coelhos, haja como os lagópodes. Os lagópodes ficam quietos, eles desafiam o óbvio, ficam parados e assim recebem a sua vitória. Amém, queridos? Confiemos nessa palavra. Confiemos. Não espere o óbvio quando se encontrar em um beco sem saída. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Irmãos, clamar a Deus, orar, é pecado? É errado fazer isso? Não. Então por que Deus questionou o clamor de Moisés? Sabe por quê, irmãos? Porque Moisés estava achando que era impossível atravessar o Mar Vermelho sem um barco. E muitas vezes nós achamos assim. É impossível eu ter uma promoção na empresa se eu não for amigo do gerente. É impossível eu alcançar a minha cura se eu não viajar para os Estados Unidos, num dos melhores hospitais. É impossível. Nós começamos a entrar, sabe, naquele giro vicioso, naquele círculo vicioso, chamado incredulidade, dúvida, medo, ansiedade. E aí não alcança mesmo. Por isso que Deus perguntou a Moisés:
por que vocês estão clamando a mim? Ah, Senhor, não tem um barco aqui, como é que eu vou atravessar? Vocês estão de brincadeira comigo, Moisés? Vocês estão brincando comigo, Moisés? Manda o povo marchar. Mas cadê o barco? Diga ao povo que marche. Eu não preciso de barco para que vocês atravessem o mar. Você pode estar diante de um mar de dificuldades. Deus não precisa do barco do médico, do barco do advogado, do barco do dinheiro, do barco de remédio. Deus não precisa de barco nenhum. Se Ele está dando ordem para atravessar, você vai atravessar e acabou. E você vai alcançar a tua vitória. Em nome de Jesus. Deus então ordena que o povo marche em direção ao impossível, ao que não é óbvio. E o que parecia ser impossível tornou-se realidade. O mar se abriu, pois até a natureza conspira em favor daqueles que temem ao Senhor. E o povo passou a seco. E quanto a você, meu irmão, por que está parado clamando diante do mar das adversidades? Você também está achando que não vai ter como atravessar essa dificuldade sem um barco? Não se prenda ao que é normal e óbvio. Creia, o mar vai se abrir, pois Deus, Ele não mudou. Há muitos anos, em uma visita humanitária, o missionário Dan Crawford, junto com seus companheiros da África, se viram bloqueados por uma enchente, irmãos. O rio estava cheio demais, não dava para atravessar o rio. E eles começaram a orar a Deus: Senhor, nós precisamos atravessar esse rio. Senhor, nós precisamos atravessar esse rio. Sabe o que aconteceu, irmãos? O que não era óbvio. Porque o que era de se esperar é que alguém aparecesse ali com um barco, com um motor, de alguma forma vencer as correntezas e chegar a outra margem. Uma pequena balsa. Era o que se esperar. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Uma árvore enorme, quando terminou a oração, uma árvore enorme tombou e fez uma ponte em cima daquele rio. E os missionários, que estavam fazendo aquela visita humanitária para ajudar os pobres na África, puderam atravessar por cima daquela árvore. Irmãos, não espere o que é óbvio. Você pode nem estar imaginando o que Deus está preparando para a tua vida. Você está achando que você não vai conseguir atravessar esse rio de lama e dificuldade dos teus problemas. Mas Deus, nesta noite, vai fazer tombar uma árvore, a árvore da fé. Ela vai tombar e vai criar uma ponte, e você vai atravessar este rio lamacento, perigoso e desafiador. As águas do rio, elas são um desafio, mas você precisa atravessá-lo. Creia no poder de Deus. Não precisa ser nada, não fica imaginando, querendo imaginar. Eu peço isso para Deus, porque eu imagino que Deus pode fazer desta forma. Não, está errado. Isso está errado. Uma vez, irmãos, é uma coisa até difícil de acreditar. A Diné estava junto comigo. O irmão foi fazer um trabalho, montou um trabalho, uma igrejinha, abriu uma igreja, perto de uma aldeia de índios, no Paraguai, se me falar a memória. Não conseguia ganhar ninguém para Jesus. Mas não ganhava ninguém para Jesus. E ele não sabia mais o que fazer. Para ele o que era óbvio: eu vou, prego para as pessoas vêm para a igreja. Só que ele pregava, ninguém queria saber de igreja. Ninguém queria saber de Jesus. O que eu vou fazer? Ele não sabia mais o que fazer. Uma vez o Senhor tocou no coração dele: vá até perto da árvore. Ali tem uma vaca que está pastando ali. Pregue para ela. Pregar para um animal? Deus falou com ele, irmãos, como você está me ouvindo aqui. Pregue para aquela vaca, para aquele animal. Em espanhol, né, chama vaca, né? Vaca. Pregue para ela. E ele foi lá, irmão, e pregou para o bovino: vaca, creia no Senhor, creia no poder de Deus. Jesus te ama, vaca, e você vai aceitar este Senhor, e a sua vida será transformada. Eu deveria lembrar disso aí. Pregou o evangelho para aquele animal, para aquele bovino lá. Pregou. Sabe o que aconteceu, irmãos? Sabe o que aconteceu? Nada. Aí ele voltou para casa. Olha, o irmão deu risada. Estava esperando alguma coisa, não aconteceu nada.
A igreja está pior que a nossa, não tem ninguém. Pouquíssimas pessoas. E agora? O que eu vou fazer? Fui para casa. Senhor, o Senhor me tirou de casa, eu preguei para o animal. E não aconteceu nada. Dali a pouco, irmão, bateram na porta da casa dele. Se não me falha a memória, era o cacique da aldeia. Era um cacique. Diné se recorda. Era o cacique. Ele bateu na porta. Ele abriu, pois não? Não era o senhor que estava ali pregando para uma vaca que estava pastando? Falando de um Deus? Sim. Por quê? Aquele animal era meu. Eu falei, meu Deus, isso aqui vai me processar, vai me jogar uma flecha aqui, porque eu preguei para aquela vaca, era dele. Eu queria dizer que eu queria ouvir mais a respeito do teu Deus. Eu queria saber mais desse Jesus que você tanto falou para aquela vaca que eu amava. Porque se um Deus como o teu ama o meu animal, que eu tanto amo também, o que diria da minha vida? Me fale mais desse Deus. E ele pregou o evangelho para aquele índio, para aquele cacique. E logo grande parte daquela aldeia, né, Diné? Encheu a igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele pastor, aquele evangelista, ele fez o que não era óbvio. Ele acreditou no que não era óbvio. Não espere o óbvio. Não espere Deus trabalhar dentro de um padrão de normalidade. Não que Ele não possa fazer. Ele faz o que é normal também. Mas não é isso que você tem que esperar, irmãos. Se você pedir alguma coisa para Deus, peça o inimaginável. Ele pode fazer, irmãos. Aí você vê uma vaga na empresa. Dê uma vaga lá. Precisa de tal pessoas. Você vê outra empresa que você gosta, do lado da tua casa. Não precisa de ninguém. O que não é óbvio? O que é esperado do que não é óbvio? Você orar pedindo que o Senhor abra a porta onde tenha vaga, onde não tenha vaga. Onde não tenha vaga. É isso que Deus está falando conosco aqui nessa noite, irmãos. Ore pedindo um emprego em uma empresa que não tem vaga, mas que você deseja trabalhar naquele lugar. Irmãos, Deus vai fazer o inimaginável. Ele é poderoso, irmãos, para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos, imaginamos. Ele é muito poderoso. Aleluia. Penso que você crê que Deus agiria assim. Mas talvez jamais iria imaginar que uma árvore, cairia daquela forma, como o missionário fez na oração. Por isso, nunca espere pelo óbvio de Deus. Quando estiver sem saída, irmãos, quando você estiver em um beco sem saída, não espere o óbvio, mas ore. Continue aguardando as maravilhas de Deus. Deus ainda é um Deus de surpresas, um Deus de maravilha em nossas vidas. Amém, irmãos? Último, para encerrar, último tópico. Não espere o óbvio quando se sentir um pecador irremediável. Realmente é difícil, irmãos, não se sentir um perdido quando lemos Números capítulo 5, versículo 6. Números capítulo 5, versículo 6. Diz aos filhos de Israel: quando o homem ou a mulher fizer algum de todos os pecados humanos transgredido contra o Senhor, tal alma culpada é. Quem pecar é culpado. Ah, Jesus, então a minha vida não tem jeito, para mim não há solução, culpado sou. Então o Espírito Santo nos leva a compreender que não podemos esperar somente o que é óbvio de Deus. Vamos para Hebreus capítulo 10, versículos 16 e 17. Estou encerrando. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, as escreverei em seus entendimentos, e acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Se eu perguntar para você, o que é que você fez de errado na data de ontem, você vai lembrar de alguma coisa que você tenha feito, ou pensado, ou visto, vai lembrar ou falado, você vai lembrar de alguma coisa. Mas se você perguntar para Jesus: Senhor, qual foi o pecado que eu cometi ontem? Jesus vai te responder: jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. A única coisa que não está na memória de Deus, irmãos,
são os nossos pecados. Foi apagada a memória de Deus. Isso é um grande milagre. Isso não é óbvio, porque Deus é onisciente, sabe tudo. Mas através da sua onipotência, do seu amor, aliado ao seu amor, Ele apagou os nossos pecados. E Ele não se lembra mais dos seus pecados. Se você pediu perdão, se arrependeu, Ele se esquece. Você é uma nova criatura e começa tudo de novo. Cada dia que você acorda é um novo dia. O que ficou para trás está esquecido. Em nome de Jesus, irmãos, repitam comigo agora, bem alto. Em Jesus, não devo esperar o óbvio, porque o amor de Deus é muito além do nosso entendimento, pois os pensamentos do Senhor não são os meus pensamentos, nem os seus caminhos os meus caminhos, pois o meu Deus é um Deus de maravilhas, e eu creio, bem alto, e eu creio, aleluia, aplaudindo Jesus bem forte nesta hora, aleluia. O que tenho para falar a você hoje, da parte de Jesus, é que não espere o óbvio de Deus. Se você pediu algo, uma resposta, Deus virá do lado em que você não está esperando. Ele fará do jeito que você não imagina. Mas não importa. O importante é que Deus sempre vem em nosso socorro. Ele envia anjos para trabalharem em teu favor. Ele desorganiza um arquivo, Ele confunde a mente dos sábios, Ele entorta, Ele desentorta, Ele mexe com uma cidade inteira, Ele faz o universo conspirar em teu favor. E se preciso for, não importa se o rio encheu, se a casa caiu, se perdeu o emprego, se perdeu o marido ou a esposa, se o seu filho foi embora de casa, se os seus irmãos se desviaram, Deus trará uma saída para você, de onde você não espera, da maneira que você não espera e nem imagina. Não desista de esperar a intervenção de Deus em teu favor. Apenas fique atento para não perder e deixar de apreciar a sombra poderosa do Senhor passando aí do teu lado agora, enquanto Ele se comunica com vocês. Leia Isaías capítulo 64, versículo 4, e tenha no coração que, desde a antiguidade, não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera, aleluia. As pegadas de Jesus, às vezes nos deixam perplexos, difícil para a gente entender, porque temos que seguir por lugares tão complicados, tão pedregosos e desconfortáveis, mas um dia você vai entender tudo isso. Saiba que as pegadas de Jesus é o mapa do tesouro, é o mapa da vida eterna. As pegadas de Jesus é o mapa das ruas de ouro, o mapa para o fim do teu sofrimento, o mapa para o fim das tuas enfermidades, o mapa para o fim da tua angústia, o mapa para o fim da tua depressão e da tua ansiedade. Isaías 55, 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Se você crê nisso, diga amém, aleluia.